Paz do Senhor amado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Novo. Amados, nós vamos a mais um vídeo agora do Ministério Shalom, né? Oficial Shalom de Manaus, /2, é o canal onde está esse vídeo. Eu agradeço ao pessoal que tem entrado lá no meu Instagram, porque, gente, tá uma correria abençoada. Inclusive, Jesus, olha só como tá uma bagunça meu cabelo. Inclusive, tem alguns podcasts que eu preciso gravar com pessoas e eu não estou conseguindo agendar, né, o meu tempo com deles, então tá bem corrido, mas glória a Deus por isso, né? E o que acontece? Às vezes não tem tempo de eu ficar buscando, olhando, fiscalizando, mas tem umas pessoas abençoadíssimas que entram lá no meu Insta. Se você não segue eu lá, já segue, hein? E elas me mandam, então, assim, elas estão me ajudando muito, eu agradeço muito. Tem os sonhos que eu ainda preciso, o pessoal que manda sonhos para mim que tiveram, que são sonhos, pessoas que têm mesmo chamado do apóstolo Reginaldo Rolim a respeito de sonhos. Eu agradeço muito, muito. E eu vou postar assim que eu conseguir um tempo, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, vários sonhos já para postar aqui, e eu não estou conseguindo tempo ainda de fazer a gravação. Mas aí, eu quero postar para você, o Oficial Shalom Manaus postou mais um vídeo, uma live que eles fizeram, e Deus tem falado muito através da vida deles, eles que têm orado aí há anos já pela igreja brasileira e pelo Brasil, pelo país, né? Então, eu quero quero mostrar para você esse vídeo. Como eu sempre digo, nós estamos aqui para apresentar para você este conteúdo. E aí você é quem vai olhar para a palavra e julgar a profecia. Lembre-se que a Bíblia nos instrui a julgar a profecia e não o profeta, tá bom? Então, a gente tem que aprender também isso, tomar cuidado, respeitar as pessoas, tomar cuidado com o que a gente fala. Então, bora para esse vídeo aí. Não se esquece, no final do vídeo, compartilha, comenta, se inscreve. Por favor, seja educado no comentário. Beleza? Cristão de verdade. Bora para esse vídeo. Graça e paz, igreja. Eu vou contar a minha experiência desta noite. A minha experiência hoje foi um pouco diferente. Ainda não tinha passado pelas extremidades por onde eu passei. Logo quando começou a oração, os meus olhos já começaram a se abrir, minha visão começaram a se abrir, e eu começava a ver duas mulheres e um homem. Só que esse homem também, as duas mulheres tinham cabelos longos mesmo, e o homem também tinha um cabelo longo, bem longo, acho que batia assim no meio da cintura. E eu via todos os três. Como é que eu posso dizer? Aqui a gente fala fazendo calhambota, a gente fica virando assim no chão. E eles faziam cambalhota, calhambota, não sei, é essa a palavra. Aí, no que eles faziam, abria um buraco. Abria um buraco e ia se passando. E eu querendo caminhar, andando, para verificar o que tinha. E eu não conseguia ver. Aí eu fazia a pergunta, o anjo aparecia, ele dizia que sim. Ele falou, tu observou? Eu falei, observei. Só que eu não consigo ver o que tem dentro. Aí ele dizia amém. Aí eu ia para a sala de revertimento. Isso que eles estão fazendo para isso, para o lugar onde você vai. Eu falava amém. E ele me levava. E eu ia para a extremidade do mapa do Brasil. Nunca tinha visto isso. E eu ia para aquela parte da curva do mapa, assim, creio eu que aquilo ali era a área do sul, da parte do sul. Aquela parte estava sendo trabalhada para fazer as obras de feitiçaria para o Brasil. E era ali que eu ia guerrear naquele momento. E eu fui para lá. Quando eu cheguei na extremidade, na beira do mapa, um grande demônio aparecia para mim.
a cara dele assim parecia cara de cavalo. E eu ia para cima e ele vinha para cima de mim. Ele dizia que eu não ia conseguir passar daquela linha. E eu começava a guerrear. E ele vinha só na minha direção dos meus olhos, porque eu já tinha visto algo. E ele não queria que eu enxergasse o que tinha passado. Eu só poderia passar se eu destruísse ele. No que eu destruía ele, depois de muito esforço guerreando, para me poder passar, eu via as obras de feitiçaria que aquelas 3 pessoas foram escolhidas para fazer. Aquelas obras de feitiçaria ser enterrada naquele lugar, naquela parte do Brasil. No que eu passava e conseguia, e eu ia lá desfazer as obras, o anjo falava: essa terra foi escolhida pelo meu Senhor. Essa terra é uma terra fértil. Ela não é uma terra para ser plantadas coisas ruins. E eu falava amém. Essa foi a terra da nação que o Senhor escolheu. Essa foi minha experiência de hoje. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos ouvir a experiência da irmã Evelyn Santos. Amém. Amém, graça e paz. Vou compartilhar um pouco da minha experiência de hoje. Quando a apóstola vai ministrar sobre a minha vida, eu pude sentir a presença do Senhor muito, muito forte ali naquele momento. E eu senti os anjos do Senhor me revestindo, botando um capacete na minha cabeça e me revestindo das minhas armaduras. E foi quando eu já vi os anjos do Senhor e eu fazia a pergunta para eles e eles respondiam que sim. E eles me levavam até o céu. E quando chegava no céu, o Senhor dizia algo pessoal para mim. E me fazia me lembrar de um sonho que eu tive alguns dias atrás. Que eu pude ver, amados, um lugar que não tinha como nascer árvore naquele lugar. Era um lugar como se fosse asfalto. E nesse sonho o Senhor me fazia ver a bandeira do Brasil no céu erguida. E ela resplandecia uma luz muito grande. Era muito bonita a luz que resplandecia da bandeira do Brasil. Mas no momento que eu vi aquilo, eu via como se alguém estivesse machucando, cortando a bandeira do Brasil. E aquilo saía sangue. E começava a chover aquele lugar. E uma das árvores começava a dar frutos. E até então eu não tinha entendido nada desse sonho. Até hoje o Senhor me fez entender. E Ele dizia para mim que muitas vidas foram sacrificadas para que hoje a nação brasileira estivesse assim como está. Isso Ele dizia para mim. E Ele dizia bem assim: mas nesse decorrer desse caos que está diante da minha nação, vidas, filhas, estão sendo salvas. E eu falava: mas Senhor, como? E Ele me mostrava muitos frutos que tem ganhado para o reino do Senhor. E eu vendo aquilo, amados, e eu me alegrei no Senhor. E o Senhor dizia para mim que Ele irá permitir que certas situações aconteçam na nação brasileira esses dias. Mas não é para nós ter medo ou se assustar, porque será da permissão do Senhor. E foi quando o Senhor me levava à guerra e me fazia guerrear. E eu começava a guerrear. Ali na guerra era uma guerra intensa, o Senhor me levava até em Brasília. E o Senhor dizia bem assim: observe, filha, esses homens que estão aí. E eu começava a observar. E o Senhor dizia bem assim para mim, que muitos deles o Senhor irá arrancar daquele lugar. Irá permitir que os demônios levem para o inferno. E o Senhor dizia bem assim: observe, eu vi aqueles homens ali, muitas pessoas morriam. E o Senhor dizia bem assim para mim, que ainda há tempo de eles se arrependerem, mas eles não querem. E o Senhor, eu irei fazer isso. E eu vi, amados, o Senhor arrancando eles dali, levando para o inferno. E o Senhor dizia bem assim: tudo que irá acontecer, filha, nesses dias será da minha permissão. Eu irei fazer um mover sobrenatural no meio do meu povo. Fala para a minha igreja continuar perseverando em oração, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E o Senhor dizia para mim que a justiça dele não é a justiça de homens. A justiça do Senhor é uma justiça justa. E ele dizia bem assim que ele estava vendo tudo e está tudo anotado. E até que eu posso compartilhar a minha experiência.
Glória a Deus. Vamos ouvir o Cauã. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Quando o apóstolo ministrou em mim, o anjo do Senhor apareceu. Eu faço a pergunta a ele e ele responde. E logo em seguida o anjo do Senhor me leva até o céu. E lá ele me colocava das armaduras do Senhor. E ele me levava até em Brasília. Quando chegou lá, eu já vi alguns anjos naquele lugar. E eu perguntei para o anjo o que ele estava fazendo aí. Ele dizia, já está na hora que o Senhor ele venha neste lugar. E eles estão tirando tudo aquilo que não vem da parte do Senhor, para que ele possa poder governar o país, ele dizia. E ele falava, agora guerrei lá. Aí eu ia guerreando. Quanto mais eu chegava perto, parece que a pressão demoníaca ia aumentando. E o anjo do Senhor dizia, não temas, continue. E eu ia continuando. Até uma hora que o anjo disse para mim, até aqui você pode chegar. E eu parei de guerrear e os outros anjos continuaram guerreando naquele lugar. E ele dizia para mim que eu ficava ainda por ali. E o anjo do Senhor dizia, os anjos do Senhor, eles já estão limpando este lugar, porque já é chegada a hora que o Senhor ele vai governar esse país. E ele dizia, Satanás já ficou muito mais do que devia no poder, e agora o Senhor ele vai tirar isso das mãos de Satanás, ele falava, porque o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu à nação. E ele dizia que, mas mesmo assim, continue orando, porque vocês vão contemplar com os olhos de vocês o que o Senhor vai fazer nessa nação. E ele dizia, tudo isso que está acontecendo desde 2022 é permissão do Senhor, nada fugiu do controle dele, ele está tudo na palma da sua mão. E ele dizia para mim que já é chegada a hora de ganhar almas ao Senhor, ele falava, porque o Jesus está muito perto de voltar, rasgar esse céu, ele dizia. E ele falava para mim que muitas pessoas não têm dado valor ao que o Senhor tem falado aqui, não têm dado ouvidos, já não creem na promessa do Senhor que o Senhor fez para esse país. E ele dizia que as promessas do Senhor cumprem no tempo dele, não no tempo do homem, porque no tempo de Deus é perfeito. E ele dizia que vocês vão ver aquilo que Satanás tem ocultado, tem deixado em oculto ser revelado pelas mãos do Senhor. E ele dizia para mim que tudo isso é permissão de Deus, só basta confiar nele, porque ele não decepcionará vocês. E ele dizia para mim que continue orando até o dia que o Senhor der vitória a vocês. E ele dizia para mim, quando o Senhor der vitória a vocês, agradeçam a Deus, glorifiquem a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e a glória. E depois disso Ele me trazia de volta. Glória a Deus. Mais alguém, amados, que irá compartilhar sua experiência da parte do Senhor? Vamos ouvir a irmã Fernanda, bem? Graças e paz, irmãos. Vou contar a minha experiência de hoje, que a apóstola veio e orou sobre mim, né? E o Senhor me revestia com as armaduras. Eu guerreava com 2 demônios, né? E eles eram o destruidor da nação, né? E eu guerreava e depois eu ia numa experiência de arrebatamento que o anjo me levava. E ele pedia para eu falar que o Senhor estava olhando pelo Brasil, pela nação, e que Ele estava olhando também pelas pessoas que se elegeram, que 30% é da parte de Deus e 70% não é da parte de Deus, mas aqueles que perseverar no Senhor, aqueles que estão pedindo verdadeiramente no Senhor, Ele vai dar a vitória, porque Ele vai mostrar que Ele é com essa nação. E para a gente permanecer orando, porque Ele vai dar a vitória. E eu retornava e eu via 2 demônios querendo matar a irmã Valerie e a irmã Edilene.
E eu queria lutar com eles. Eu pedia para o Senhor para me guerrear e ele dizia que não, porque essa guerra não era minha, era delas. E por esse motivo eu não fui, mas eu não fui, mas eu queria muito guerrear por elas. E essa foi a minha experiência. Vamos ouvir a irmã Natália, amém? Graças a paz. Eu vou contar um pouco da experiência que eu tive hoje. No momento que nós se levantamos para adorar o Senhor, eu estava aqui na igreja e ali eu saio daqui e eu vejo uma mata fechada, uma mata, e eu via por cima. E ali quando eu saía dali, eu ia por uma estrada de barro, muito comprida, muito longa, e ao lado só tinha mato. Quando eu saio dali, que eu volto para cá, tinha um demônio do meu lado, e ele não me olhava, ele só ficava com as mãos para trás, e ali ele ficava de cabeça baixa, mas ele estava do meu lado. No momento que a apóstola começou a ministrar nos irmãos, ele se afastou. E ali eu fui para a guerra, e ali eu comecei a guerrear com ele, e ele ficava lá no cantinho do banheiro. E ali eu comecei a guerrear com ele. E ali eu desenterrei trabalho de feitiçaria, e ali eu comecei a guerrear com ele. No momento que eu ia desenterrar, ele vinha, e aí eu começava a guerrear com ele. Foi uma guerra tremenda, eu já estava cansada, eu estava para desistir, mas aí o Senhor deu vitória, amém? Aleluia. Vamos ouvir a irmã Idaliane, a irmã Ida, amém? Graças e paz, meus amados irmãos, amém? Irmãos, eu estava... A minha experiência começou lá de casa e já não sendo muito boa. Eu estava lá em casa e era umas 9h40 e eu falei assim, Manuel, eu vou dar uma deitada aqui para a gente ir para a oração. Aí ele estava, tá bom. Irmãos, nisso eu dormi. E quando eu vi aquela voz dizendo assim, o próprio demônio falou bem assim, falando no meu ouvido, ele falou assim, ontem tu estava lá no sítio guerreando, né? E hoje tu não vai guerrear pelo teu Brasil? Irmão, aquilo eu senti uma afronta. Eu levantei, quando eu olhei era 11h30. Eu disse bem assim, tu é um derrotado, Satanás, pois eu vou agora. Bora, Manuel, levanta, Manuel, a gente vai chegar atrasado, mas a gente vai. Falei para ele. E nós viemos, irmão. E quando eu cheguei aqui, irmão, quando eu entrei pelaquela porta, eu senti uma presença tão gloriosa da parte de Deus neste lugar, irmãos. O meu corpo começou a estremecer. E quando eu comecei a adorar, irmãos, eu começava a sentir o meu corpo assim, sabe? E naquele momento, quando a apóstola chegou e orou até mim, e ela disse, você vai guerrear, minha filha, hoje, com a mesma intensidade que você guerreou ontem lá no sítio. Eu disse, glória a Deus. E naquele momento, eu comecei a entrar em guerra. Irmão, eu fui em um lugar e onde eu via, e eu perguntava, o que é isso, Senhor? Eu olhava, eu via um monte de papel, irmão, muito papel assim. E quando eu olhava para outro lugar, eu via, eu falei, era um negócio preto assim. Eu dizia, o que é isso? O que é isso, Senhor? Aquela voz dizia para mim, são essas coisas que o lado da oposição não pode achar. Mas eu, o Senhor, sou o Deus de amor, mas sou um Deus de justiça. E eu dizia, Senhor, o que é isso? Eu falava, essas são as provas que vão ser reveladas. E vocês, em breve, vocês verão que eu sou o Senhor desta nação. E em breve vocês vão estar na minha casa, glorificando e me exaltando e jubilando o meu santo nome. E naquele momento eu comecei a me alegrar, irmão. E eu voltei. Quando eu voltei da guerra, irmão, eu voltei com um coração grato, um coração alegre. Porque, irmãos, a nossa vinda aqui no templo do Senhor, ela não é em vão, irmão. Porque em breve nós vamos ver a mão do Senhor sobre esta nação.
Amém? Essa foi a minha experiência, irmão. E eu guerrei bastante hoje, irmão. Com um principado, irmão. Mas ele caiu por terra porque ele é um derrotado. E a nossa vitória, ela é do Senhor Jesus neste lugar. E aí, amado, o que você achou disso? O que você achou desse vídeo? Você acha que realmente é isso? Não é? Fala aí pra gente o que você achou, para que a gente possa aí também comentar, conversar com você, saber a sua opinião, tá bom? Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. Forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.